E ainda na infraestrutura, um dos leilões mais aguardados deste ano, do Tecon Santos 10, pode ter mudanças. O governo avalia mudar as regras da licitação desse que é o super terminal de containers no Porto de Santos, depois de muita pressão política, diplomática e empresarial. Quem traz os detalhes desta discussão e as possibilidades de mudança é a analista de infra da CNN, Jennifer Ribeiro. Jennifer, muito boa noite. A expectativa para o leilão é gigantesca, mas as pressões e os pedidos também são. O que pode mudar nessa história? Boa noite. Boa noite, Naka. O Porto de Santos, ele é o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Então, desde que é discutido a concessão do Tecon Santos 10 como um mega terminal, isso tem causado polêmica. Isso acontece desde 2021, tá? Quando realmente esse terminal ia ser incluído numa possível privatização do Porto de Santos, isso mudou. Mas, no final das contas, a pressão e as polêmicas envolvendo esse terminal não mudaram. Justamente pensando nisso, nos últimos meses nós temos reparado, eu já trouxe aqui várias vezes, que o leilão foi adiado diversas vezes, que não há uma indefinição de como é que vai ser o modelo. E pensando nisso, eu e o meu colega Daniel Hittner, o diretor de jornalismo da CNN aqui de Brasília, fomos atrás para entender exatamente o que ia acontecer. Como ia ser esse leilão, que é um dos mais importantes. Lembrando que o Tecon Santos 10 vai ter um investimento de 6 bilhões e vai aumentar em 50% a capacidade de movimentação de contêineres no Porto de Santos. Isso num cenário em que o Porto de Santos tem saturação para a movimentação de contêineres repetidas vezes nos últimos anos. Ou seja, esse leilão ele é muito importante justamente por ser o maior do Brasil, por fazer com que os contêineres sejam movimentados no maior porto do Brasil e em um dos maiores do mundo. Agora, eu vou trazer aqui os 4 pontos e eu vou explicar tintim por tintim, porque é uma coisa um pouco mais complexa, é uma coisa um pouco mais técnica, eu acho que é legal a gente destrinchar justamente esses ajustes. O primeiro ajuste é em relação à participação dos armadores. Os armadores são os donos dos navios. O que acontece? Aqui eu vou fazer um resumo. A ANTAQ, no ano passado, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, definiu, é ela quem define como é que vão ser os leilões de terminal de portuário, né? E ela definiu no ano passado que o leilão do Tecon Santos 10 ia acontecer em 2 fases. A primeira fase permitindo a participação de todo mundo e na segunda fase, exatamente, exceto essas pessoas que estão na segunda fase, no caso, né? E essa segunda fase seria permitida somente aos incumbentes do Porto de Santos. Incumbentes são empresas que operam hoje no Porto de Santos. Ou seja, essas empresas, esses incumbentes, ficariam proibidos de participar da primeira fase do leilão. Só que essa minuta de edital ela precisou ser levada ao Tribunal de Contas da União, isso é muito importante para garantir segurança jurídica para o leilão. E aí, quando ela foi levada para lá, foi feito uma nova modelagem, um novo desenho, que falou que os armadores também não poderiam participar da primeira fase do leilão. Só que essa não foi uma determinação, essa foi uma recomendação. E justamente por conta disso, o governo entende que pode voltar para a modelagem da ANTAQ e esse é o objetivo no final das contas. Esse é o primeiro ajuste. O segundo ajuste é a definição do que é grupo econômico. Aqui, isso vai ser definido porque, por exemplo, os incumbentes são restritos à segunda fase do leilão. Quando esse incumbente ele não pode participar, uma das coisas que é colocado como incumbente são os grupos econômicos, mas isso não ficou muito claro dentro da modelagem da ANTAQ do que seria esse grupo econômico. Aqui, isso afetaria, por exemplo, a COSCO Shipping. A COSCO é o quarto maior armador do mundo e é muito importante, eles já falaram que tem sim interesse em participar do leilão do Tecon e eles poderiam ficar de fora justamente por isso, porque a COSCO, ela tem 6% das ações da BlackRock. A BlackRock é acionista da TIL Terminals. A TIL é um braço da MSC que, junto com a Maersk, opera um terminal chamado BTP no Porto de Santos. Ou seja, você vê que é acionista do acionista, então justamente essa discussão ela vai ter que ficar no final das contas ali da modelagem do leilão para evitar que isso seja judicializado na frente. Além disso, vai ter uma definição do que é movimentação relevante, isso porque a JBS
é controlada pelo mesmo grupo do Eldorado, que movimentou um pouco de contêineres nos últimos anos lá no Porto de Santos. A Eldorado fala que não fez essa movimentação, mas o governo entende que fez e que isso poderia barrar a JBS, que não falou ainda abertamente que tem interesse no leilão, mas que nos bastidores se coloca como a principal interessada em participar do leilão Tecon Santos 10. Além disso, vai ter uma data para desinvestimento. Aqui eu estou finalizando, Naka, desculpa até por me prolongar aqui, mas também vai ter uma data de desinvestimento, porque quem vai participar, quem fica restrito à segunda fase do leilão, teria que fazer um desinvestimento após o leilão até assinar o contrato do novo terminal. Só que o governo está tentando colocar dentro do edital justamente que haja um desinvestimento antes e que no dia do leilão, se houvesse desinvestimento, esse armador, essa empresa poderia realmente participar da primeira fase. Isso pode atrair mais grupos econômicos para participar desse leilão, que é um dos principais. E aqui eu trouxe muitos dados técnicos, mas para finalizar aqui, Naka, o que fica de preocupação é justamente que esse é um dos maiores leilões que a gente tem do setor portuário. E é justamente por isso que esses pequenos detalhes são tão importantes, para evitar que, no final das contas, um leilão que estava vindo para crescer e para somar no Porto de Santos, no final das contas, não fique operando ou que haja problemas na frente, num cenário em que o Porto de Santos precisa muito desse terminal em operação. Jennifer, são muitos interesses e que não necessariamente estão na mesma página. E são tantos detalhes que não surpreende se isso tudo for judicializado, o que pode ser ruim para a infraestrutura, já que Santos precisa deste terminal o mais rápido possível. Jennifer, obrigado pelas informações, boa noite, boa semana.